como essa crise vai cooperar para o seu bem. Em Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Essa palavra é poderosa, muito conhecida, muito atual, e quando ela me foi revelada, foi um verdadeiro divisor de águas em minha vida. Em outra tradução diz que todas as coisas cooperam para o bem. Nosso futuro, os planos de Deus para a nossa vida já está escrito, mas precisamos crer no que lemos. E você, meu irmão e minha irmã, crê no que você lê? Existem coisas na palavra de Deus que são difíceis de acreditar. Começamos por vezes a acreditar verdadeiramente no que está escrito na palavra de Deus, quando tudo começa a dar errado em nossa vida. A maioria das pessoas começa a acreditar na palavra, infelizmente, quando não tem mais opção. Hoje, vivemos um caos mundial e com isso muitas pessoas se aproximaram de Deus. Precisamos ficar no fundo do poço para realmente acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. E o Senhor, como um Deus misericordioso, nos sustenta por sua graça. E Ele fala para nós: por mais que sua fé seja pequena, a minha graça não falha. Por mais que você seja infiel, eu vou continuar fiel. Por vezes, a única forma para uma pessoa entender o plano de Deus é passando por uma tragédia. E hoje, vivemos além de nossas tragédias pessoais, uma tragédia na humanidade. As pessoas têm vivido de uma forma como convém, buscando seus sonhos na sua própria força, tentando construir um futuro que acham que é melhor para eles. Então Deus tem que trazer um tempo para que essa pessoa não consiga fazer mais nada. É uma quebra financeira, uma morte familiar, uma traição, uma quarentena. Algo acontece para que, enfim, ela comece a viver um propósito que já estava dentro dela, mas ela estava ocupada com outras coisas da vida. O coronavírus é um evento natural, porém é uma oportunidade que está diante de nossos olhos para criarmos um relacionamento, uma intimidade com Deus e pararmos com essa imaturidade de ficarmos correndo atrás de coisas da vida que achamos que são melhor para nós. É uma oportunidade de vivermos propósitos divinos que são muito melhores que os nossos. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da sua fé, da sua caminhada? É o afã da vida, as preocupações do amanhã. O afã vira uma preocupação excessiva, que se transforma numa ansiedade, que é o mal do século, e vai paralisando a sua fé por completo, ao ponto de Deus precisar te parar. Deus para uma pessoa não para se vingar, mas sim por misericórdia, porque Deus não é vingativo, Ele é misericordioso. Olha a oportunidade que temos para ficar ainda mais claro para você. Vivemos hoje um deserto coletivo que fez você parar e recomeçar uma nova história. Agora, uma pergunta que será primordial para a sua verdadeira mudança. Você ama a Deus verdadeiramente? Se você ama a Deus, conforme diz na passagem no início da mensagem, tudo, absolutamente tudo cooperará para o seu bem. Se você ama a Deus, tudo o que acontece contigo, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, inclusive as tragédias, inclusive os abandonos, inclusive as traições, o salário atrasado, o desemprego, o complexo de rejeição, as coisas que você esperava e não aconteceram e você ficou frustrado,
o coronavírus. Quer mais? Todas as coisas, todas cooperam para o bem, mas sendo redundante, todas as coisas vão cooperar se você ama a Deus. Agora você pode estar perguntando dentro do seu coração: como eu vou descobrir se realmente eu amo a Deus? Você só descobre que ama uma pessoa na dor e na dificuldade, porque na bonança é fácil dizer que ama. Quando a vida financeira, sentimental e emocional vão bem, é fácil dizer que ama. Mas no deserto, no vale, na crise mundial, quando acaba tudo, quando não tem outra opção, e aí? É quando Deus fica em silêncio e não te responde mais, você descobre se amava Ele mesmo. Eu pessoalmente já passei por períodos do silêncio de Deus. Eu orava e Ele não respondia. E aí vem os questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus ainda me escuta? Posso te dizer, é porque nós achamos que o versículo citado não é verdade. Se nós crermos no que lemos, acreditaríamos que tudo coopera para o nosso bem, independente do que seja. Existem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não creem no que leram, porque se acreditássemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não reclamaríamos das tragédias da nossa vida pessoal e nem do coronavírus. Lidar com a tragédia é terrível, é ruim, é muito ruim, mas de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem. Está escrito. O problema é que a maioria das pessoas foca na tragédia em si, mas não foca na potência que sobra após a tragédia. Foi isso que aconteceu com Jó e com vários homens da Bíblia. Eles focaram na potência que sobrou após a tragédia, porque depois de uma tragédia, descobrimos uma força que não imaginávamos que tínhamos. Isso aconteceu comigo. E isso vai acontecer com muitas pessoas depois que essa crise mundial passar. Somos muito mais fortes e resistentes do que achávamos que éramos. Outro questionamento que pode estar no seu coração: Vinícius, eu entendi até agora, mas além dos meus problemas, esse vírus veio. Eu esmoreci, estou triste, sem esperança. Meu irmão e minha irmã, você pode perder tudo menos a esperança. E o que eu vou falar pode te machucar agora, mas é para o seu bem. Sabe por que você esmoreceu, está triste e sem esperança? É porque você não ama a Deus o suficiente para crer que tudo coopera para o seu bem. Você crê no que está escrito? A prova de amor sempre vem na dificuldade, na tragédia que o amor se revela. Quando está tudo bem, todo mundo ama. Mas quando alguma coisa acontece em nossa vida que foge do controle, é ali que mostramos se amamos ou não. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para aqueles que estão diante de uma dor terrível pessoal, ou mediante dessa crise mundial, e ainda falam: ainda diante das minhas dificuldades, eu estou de pé. Ainda diante das incertezas com relação ao cenário mundial, meu Deus é Deus. Ainda diante de toda essa crise, eu vou receber a minha vitória. Quando você sobrevive à tragédia e potencializa o que sobrou, acontece o milagre ou a transformação. Após a tragédia tem milagre, tem transformação, tem recomeço, tem sonhos realizados. Deus nunca fez um milagre em tempo de bonança. Nós não vemos Jesus andando em lugares de bonança. Jesus andava sobre as águas em tempo de tempestade. Jesus curava quem estava enfermo. A própria Bíblia diz que ele não veio para quem era são, mas sim para os doentes.
Entenda, as tragédias, tanto pessoais quanto a nível mundial, como estamos vivendo agora, não é por um fruto seu, é porque todas as coisas cooperam para o bem verdadeiramente. Infelizmente, muitos de nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz, de condenação. Muitos falam assim: estou sofrendo isso, estou passando por isso, porque eu fiz aquilo. O mundo está passando por isso tudo com esse vírus, porque Deus está dando um recado para a humanidade. Gente, misericórdia, entendam isso. O coronavírus não caiu do céu, Deus não fabricou esse vírus. Isso foi consequência das escolhas do homem, e Deus respeita nossas escolhas. O grande problema que acontece é que ninguém está nem aí para Deus, vivendo a vida de forma egoísta, sem pensar no próximo, nem aí para a família, pensando apenas em ganhar dinheiro, vivendo uma vida fútil. Aí, quando vem algo assim, o coronavírus, que é nada mais que um evento natural, como um tsunami, um furacão ou outro vírus qualquer, aí essa pessoa diz: Deus não podia ter permitido isso. Deus está nos castigando. Como se Deus fosse culpado por tudo que está acontecendo. Deus deu a liberdade aos homens por suas escolhas e, infelizmente, as escolhas do homem fazem com que pessoas inocentes paguem um preço muito alto. A maldade está no coração do homem. Deus é bom. Deus nunca erra, Deus nunca é injusto, sempre está certo, independente do que podemos achar ou não. Pensamentos absurdos, como se a graça e a misericórdia de Deus não existissem. Se você pensa assim, meu irmão, minha irmã, mude a sua mentalidade. Coloque na sua mente que a humanidade está tendo uma oportunidade de se voltar para Deus. Agora, sabe por que nós questionamos a Deus? Porque nós não o conhecemos. E por que nós não o conhecemos? Porque não nos aproximamos dele, não oramos, não lemos a palavra. E se lemos, não cremos, porque se crêssemos, acreditaríamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As tragédias e as dificuldades não vieram para lembrar o quanto erramos, vieram sim para lembrar do quanto ainda podemos crescer. Vieram para lembrar que algo muito bom virá mais para frente. Nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem, porque o seu exemplo de superação vai ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Depois desse vendaval, dessa crise, sobrarão apenas aqueles que permaneceram conectados à videira, Jesus Cristo, independente dos seus problemas, independente do coronavírus. Temos um grande exemplo de Jó. Ele não entrou na Bíblia porque era um homem rico. Jó não entrou na Bíblia porque orava nas madrugadas. Jó entrou na Bíblia porque superou a sua tragédia. Deus é que promove as bênçãos da sua vida. Se você perdeu algo, se essa crise te atingiu, é porque Deus está te alinhando para ganhar muito mais lá na frente. Se algo foi embora, é porque Deus quer preparar o seu coração para você se tornar mais maduro para receber outra coisa melhor. Se os sonhos tiveram que ser impedidos, se algo aconteceu, se a tragédia te alcançou, é dia de celebrar, porque onde vem o dia mau, o milagre está próximo de chegar. Onde tem tempestade, tem Jesus andando sobre as águas. Você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus. Os dias maus não são consequências dos seus erros, porque os seus erros já foram pagos na cruz por Jesus. Os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem. Deus, como Pai, nos trata como filhos, exatamente como devemos tratar os nossos próprios filhos.
colocando limites. Tem coisas que aconteceram em sua vida justamente porque Deus, como Pai, teve que te colocar limites. Porque Ele tem um propósito e um plano que é bom, perfeito e agradável para você. E para viver este plano, você precisa estar maduro para receber. Por mais difícil que seja o que estamos vivendo hoje, sempre existe uma conspiração de bem a nosso favor, uma conspiração divina. Outra pergunta que pode estar no seu coração: como posso construir o meu futuro se eu estou instalado num ambiente trágico? Já vivia meus problemas pessoais e agora esse vírus? Como eu posso olhar para os meus sonhos? Como eu posso enxergar o amanhã se eu perdi meu emprego com tudo isso? Se meu marido saiu de casa, se meu filho está nas drogas, se recebi um diagnóstico ruim para a minha saúde? Se a economia global afetou a minha vida drasticamente? Respondo para você: isso tudo acontece porque existem pessoas que precisam aprender com as tragédias. O milagre e a transformação é o escape da tragédia. Com tudo que vem acontecendo, você tem apenas duas saídas. Ou você aprende com tudo isso e acredita que vai cooperar para o seu bem, ou você estaciona a sua vida e morre no deserto, como a maioria do povo israelita quando saiu da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Desconsideramos muitas vezes o Deus que temos, um Deus de graça, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que fala para você: meu filho, fica tranquilo, pois todas as coisas cooperam porque você me ama. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Por quê? Porque esse amor era o suficiente para Jesus, para que todas as coisas cooperassem para o bem de Pedro durante a sua jornada. Consegue entender isso? Se você ama a Deus, você tem todas as ferramentas necessárias para que Ele possa começar um projeto de crescimento ao seu favor em todas as áreas da sua vida. Independente de como esteja a sua vida hoje, independente de coronavírus. O seu futuro começa a ser construído com Deus, quando você supera as tragédias da vida e ainda o ama. Na Bíblia, encontramos histórias de pessoas que superaram tragédias, passaram por dias extremamente difíceis, foram abandonadas, vendidos pelos irmãos como escravo, pessoas esquecidas pela sociedade. Na Bíblia e na história da humanidade existem também tragédias, pragas, crises que mataram muito mais do que o coronavírus matará. A tragédia nos prepara para o melhor de Deus em nossa vida. Porque todas as coisas, meu irmão, minha irmã, todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? No meio da tragédia, conhecemos um Deus que nos tira o afã da vida, um Deus que nos tira a preocupação com o amanhã, pois basta a cada dia o seu mal. Como diz na palavra, que se Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, Ele não vai se preocupar com você, que é filho? Você crê na palavra de Deus? Todo o nosso futuro está escrito. Ou não lemos ou não cremos. A maior parte dos cristãos vivem assim. Vão à igreja, por vezes têm uma vida razoável de oração, leem a Bíblia eventualmente, mas vivem uma vida medíocre em todas as áreas. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Não pagam o preço de renúncias e abandono do pecado e acham que indo 1 hora por semana na igreja vão mudar de vida. Quando conhecemos verdadeiramente o amor de Deus, a misericórdia dele e recebemos a sua graça, e ainda entendemos que a nossa dívida já foi paga pela morte de Jesus na cruz, nossa vida muda radicalmente.
Se você tiver fé no que está escrito na palavra, seu futuro já está construído. A ponte que te levará para um futuro de paz e prosperidade já está pronta. Independente do que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, inclusive essa crise mundial. Nunca reclame, nunca murmure da tragédia que você está enfrentando. Não questione a Deus com relação ao que está acontecendo no mundo. Por mais doloroso que seja, você precisa acreditar na Bíblia. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se você tem problema na família, nos relacionamentos, na vida financeira. Não importa se você não tem esperança no futuro. Não importa que você está em depressão. Não importa que você está com medo ou pânico. Não importa que você está noites sem dormir, com insônia. Não importa as preocupações que fazem você não acreditar em mais nada. Não importa o coronavírus. Não importa como você está ouvindo esta mensagem. Se você ama a Deus, tudo isso cooperará para o seu bem e Deus vai manifestar um milagre na sua vida após esta tragédia. Leia a Bíblia e creia no que está escrito, porque o que está por vir é muito, mas muito melhor do que você já viveu até hoje. Não desanime com a dor de hoje, porque os melhores dias ainda estão por vir. Ore comigo assim. Senhor, entramos na sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, são muitos filhos e filhas seus ouvindo esta mensagem. Que o Espírito Santo toque os corações como uma espada de dois gumes. Que elas realmente creiam que absolutamente tudo coopera para o bem delas, por pior que sejam as circunstâncias que estão vivendo. Não importa o que está acontecendo na vida de cada uma, seja por problemas pessoais, seja pelo coronavírus. Pai, a sua palavra é a verdade que nos liberta e cremos que tudo o que passamos hoje vai cooperar verdadeiramente para o nosso bem. Que o seu amor seja revelado na vida de cada uma, pois somente quando isto acontece é que temos uma verdadeira mudança de vida. E que através desta revelação elas descubram o seu verdadeiro propósito e possam viver as suas promessas, conforme diz na sua palavra, um plano bom, perfeito e agradável. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sua vida pode mudar hoje, se você entender isso. O seu propósito pode estar escondido por detrás desta crise. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45 diz: Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Meus irmãos e minhas irmãs, essa mensagem é uma das mais profundas que você vai ouvir. Se você entender o que eu vou te falar hoje, começará um novo ciclo na sua vida, uma vida em abundância em todos os sentidos. Sua vida pode mudar hoje, se você entender isso. Existem muitas pessoas criticando o que vem acontecendo com a humanidade, dizendo: eu não entendo por que Deus permitiu esse coronavírus. Eu não entendo por que fulano foi infectado pelo coronavírus. Ele é um homem de Deus. Eu não entendo por que eu, que frequento a igreja, dou meu dízimo direitinho, fui afetado por esse caos na economia. Estou desempregado. Eu não entendo por que ciclano, vivendo uma vida de pecado, uma pessoa tão mundana, está prosperando, mesmo em meio a essa terrível crise.
Muitos de nós tendem a julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente. Eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal, com relação ao coronavírus ou a qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido quanto às ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus ou nem considera a Deus, deveria estar sofrendo e deveria estar no grupo de risco para ser contagiado por esse vírus. Quem serve a Deus não deveria ser infectado de forma alguma. Este é o pensamento que predomina, raras exceções. Porém, nessa passagem citada no início da mensagem, diz totalmente ao contrário. O sol nasce para justos e injustos. O Deus que eu e você servimos e o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir, faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter sol. Quem é ruim, da mesma forma, terá sol à sua disposição. Quem é mau terá chuva para regar as plantas. Quem é bom desfrutará da mesma chuva. Quem é mau poderá ser vítima do coronavírus. Quem é bom, da mesma forma, é igual para todo mundo. Então, Vinícius, qual é a vantagem de servir a Deus? Infelizmente, a maioria das pessoas pensam nas bênçãos materiais, na proteção física, na saúde e desconsideram a principal vantagem: desfrutar a eternidade. Essas pessoas estão tão focadas nas coisas naturais que servir a Deus pelo que Ele é e viver um dia na Nova Jerusalém não é o suficiente. É triste isso. Nós não valorizamos o que já está em nossa mão, valorizamos o que nós ainda vamos ganhar. É por isso que muitos acabam com o casamento, porque não valorizam a pessoa que Deus já colocou ao seu lado. É por isso que muita gente murmura do emprego, pois ela não pensa como será a vida sem o emprego. É por isso que muitas pessoas reclamam do coronavírus e da crise, pois não acreditam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que por trás disso tudo existe um propósito. Mesmo estando presenteados com o melhor de todos os presentes, Deus sabe como funcionam os seus filhos e Ele resolveu criar um sistema de recompensas, chamado na Bíblia de galardão, para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Não podemos precisar quanto tempo viveremos, e não precisamos viver uma vida miserável, corrompida ou sofrida só porque já temos a salvação. E essa bênção, esse propósito, pode estar escondido por detrás de toda essa crise. Para melhor elucidar essa mensagem sobre crise e propósito, vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico muito conhecido. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Jó era um homem bom. Jó, ainda segundo a Bíblia, acordava nas madrugadas e fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que, se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria sua família. Ele não era somente um bom homem, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu, era um homem super espiritual. Vamos resumir a história. Jó estava em casa, quando veio um mensageiro dizendo: tem uma má notícia. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, ele havia perdido todo o dinheiro que tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente.
Enquanto esse mensageiro falava, entrou outro mensageiro e falou. Soprou um vento forte e derrubou a casa que todos os seus filhos estavam. Morreram todos. Não obstante, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne. Ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo o que era importante em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem, a provisão, a sua família e a sua saúde. Apesar de ser um homem super espiritual. Está começando a identificar a passagem do início da mensagem com a vida de Jó? Tiramos uma lição aqui, meu irmão, minha irmã. Deus não é um Deus que evita tragédias. Deus te ensina a lidar com as tragédias. Deus não evita o coronavírus ou a crise econômica mundial. Ele te ensina a lidar com tudo isso, entende? Enquanto você ficar achando que Deus tem a obrigação de evitar que certas coisas aconteçam em sua vida ou na humanidade, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer, por que isso? Por que aquilo? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Por que esse coronavírus? Nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus. Tenho ouvido isso muito ultimamente, de pessoas questionando a Deus sobre o coronavírus. Falando assim, por que Deus está permitindo isso? Muitos cristãos estão sendo infectados. Não quer dizer que porque somos cristãos, estamos indo na igreja, estamos fazendo tudo certo, então Deus não vai deixar que ninguém seja infectado que está próximo de nós. Ou nunca vamos perder o emprego ou receber um mau diagnóstico de saúde. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Existem cristãos já infectados com coronavírus e creio que até alguns já morreram. Alguns perderam entes queridos. Jó entrou para a história porque ele superou a dor, a crise e dentro dela uma doença incurável. A crise, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem em nossa vida, ela tem dois destinos preparados. O sofrimento ou o crescimento são os únicos dois destinos da crise. A crise é obrigatória, inevitável e vem para todos. Porém, o sofrimento é opcional. Você pode usar a crise que estamos vivendo hoje para crescer ou para sofrer. E isso depende de como está a sua ligação com Deus, para saber lidar com as coisas que aconteceram em sua vida oriundo dessa crise mundial. Deus permite as crises, as dores, as decepções para aprendermos a lidar com a vida. Porém, existem pessoas que não aprendem com a crise, não crescem, não se envolvem, não amadurecem. E todos na humanidade, sem exceção, estão tendo esta oportunidade. Você está tendo uma oportunidade para você aprender a perdoar, por exemplo. Bastava o perdão, mas você de alguma forma continuou caminhando, sem pedir perdão, mesmo sabendo que se você não perdoar, Deus não te perdoa. Você está com uma oportunidade de colocar a sua vida em ordem agora. Se organizar, deixar o passado para trás, arrumar o que está errado em sua vida e viver o propósito de Deus que pode estar escondido de trás dessa crise. Chegou a hora de parar, fazer uma autoanálise, criar comunhão com Deus, levantar e andar para o novo de Deus para a sua vida. As coisas acontecem sobre justos e injustos. Essa crise global é sobre justos e injustos. A diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída, sempre haverá um futuro. Quem serve a Deus tem o auxílio, tem a salvação,
tem o conselho, tem o milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Mas por que isso? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. O problema não é o que acontece com você durante esta crise. O problema é sobre o que você vai fazer. Você pode dizer agora: eu perdi tudo, perdi meu emprego. O que você vai fazer em relação a isso? Reclamar, murmurar, blasfemar com relação a Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e recomeçar? Saiba que servimos um Deus de recomeços. Você pode falar ainda: meu cônjuge quer sair de casa. Essa crise abalou mais o meu casamento e meu cônjuge quer o divórcio. Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão. Para seu cônjuge querer sair de casa, será que você pode estar faltando ou falhando em alguma coisa? Ou quem sabe ele precisa melhorar alguma coisa em seu caráter? Será que essa crise tem a ver com isso? Muitas vezes as dores e as crises, como no caso de Jó, vão trazer uma autorreflexão. Jó ficava sentado coçando suas feridas com um caco de telhas e refletindo sobre toda a sua vida. Até que um dia, Deus, usando um de seus amigos, fala para Jó: Jó, o teu primeiro estado, que era do homem mais rico do Oriente, com uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. Agora eu te pergunto, você tem aproveitado esse momento de crise para fazer uma autorreflexão? Você crê que essa crise mundial pode ser uma grande oportunidade para você começar a viver os sonhos de Deus? Você crê que o seu futuro poderá ser surpreendente e incomparável ao seu presente ou passado? Esta palavra de destino, de propósito, de chamado, só tem quem serve a Deus. Esta palavra de certeza de futuro, somente um servo pode ter. Independente de como possa estar a sua vida hoje, com toda essa crise assolando a humanidade, Deus vai te tirar desta situação. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, começamos a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? O normal é partir para a murmuração, reclamação. Tudo que fere a nossa fé congela nosso coração, ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias, com dores, com frustrações, com as crises. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz aqui que Ele não nos livrará da aflição, Ele apenas nos dá certeza que no meio da aflição Ele estará conosco. Você crê nisso? Os discípulos estavam no barco. De repente começou uma tempestade. Os discípulos começaram a murmurar falando: e esse aí que está dormindo? O único que estava dormindo era Jesus, o portador de milagres, o autor e consumador da fé, o homem que detinha todo o poder em suas mãos. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitavam do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma. Tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você, mas prepara você para sair quando ele vem. Jesus acordou e dá apenas uma ordem: quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Precisa apenas esperar ele dar apenas uma ordem, porque debaixo da ordem dele é que a tempestade vai parar. O medo
é o pior vírus que existe. Você está no barco. Se olhar para a tempestade, terá medo. Mas se olhar para Jesus, terá fé e esperança. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima, culpando todo mundo, culpando até a Deus. Mas na verdade, o poder dos poderes está em você. Deus está em você. Você precisa aprender a escutar quem tem a última palavra: Jesus. Quando estamos em situações delicadas e desconfortantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nesta situação e Jesus está aqui dormindo no barco. Já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começa a bater, o medo pode ser maior do que a confiança naquele que ainda está dormindo. Porém, quando ele acordar, a palavra será liberada. Pense nisso. Jó ficou dias se lamentando, coçando suas feridas, mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer liberou uma palavra e toda a restituição começou a acontecer na vida de Jó. Ao ouvir essa mensagem, Deus está falando com você assim, meu irmão, minha irmã. Você está no mundo natural e você está sujeito às coisas naturais: crises, acidentes, desemprego, traições, desonras, decepções. Você precisa saber lidar com isso. Pare de querer transferir para Deus o que você deveria fazer durante uma tempestade, durante esta crise. Pare de culpar a Deus ou até mesmo ao diabo sobre as coisas que você deveria aprender em meio às crises da vida. Quando está tudo bem, tudo andando às mil maravilhas, não aprendemos nada. Aprendemos na dor e nas crises, como estamos vivendo hoje. Quando não temos um centavo no bolso, é que conhecemos o Deus da provisão. Quando recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos o Deus que cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere. Jesus está no barco e vai liberar uma palavra. As dores da vida são treinamentos. Quando cairmos de novo, estaremos fortes e devidamente treinados para superar outro obstáculo. Teremos mais fé, esperança, atitude. Nós falamos: eu passei por aquela situação, eu superei e vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, por que vou afundar agora? Esse motivo, na sua dor, nessa perda, nessa frustração, nessa crise, tem um motivo, pois Deus quer fazer você crescer hoje. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te amadurecer para receber o melhor dele para a sua vida. Você vai sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas, em vez de usar as decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando no passado. Voltam na murmuração, na reclamação, na blasfêmia. Dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim, onde está Deus? Chegou o momento de amadurecermos na fé. No meio dos nossos piores dias, e agora em dias incertos que assolam a humanidade, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Você acredita nisso, meu irmão, minha irmã? Nos piores dias do meu deserto, iniciava-se um ciclo da minha vida que está refletindo hoje. Sozinho num quarto cheio de dívidas, sem esposa e com uma filha querendo se suicidar. Foi nessa dor que eu amadureci. Foi nessa dor que escolhi crescer. Foi nessa crise que escolhi esperar Jesus acalmar a tempestade, liberar uma palavra e me colocar em um novo nível de vida. A superação da dor e das crises nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus.
Repito, não é só você, meu irmão e minha irmã, mas a humanidade toda está tendo a mesma oportunidade ao mesmo tempo. Só não vê quem não quer, porque é muito evidente. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase da sua vida. É o fim da antiga fase e o início de outra. O que você vê como fim, Deus vê como começo. Você tem a visão de sofrimento, Deus tem a visão de treinamento para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa crise. Você vai ter o outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura, durante esses dias sombrios que estamos vivendo. Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano e a única coisa que ele pode fazer para te fazer crescer não é te livrar das situações, mas estar com você no meio delas. Estas situações acontecem para te amadurecer. Estamos vivendo um amadurecimento global, porém, só amadurece quem quer. O que Deus está permitindo na humanidade não foi para trazer sofrimento, mas sim para trazer crescimento. As crises somente vêm para nos ensinar. Você somente passa para um próximo nível depois que passar na prova. E agora chegou a hora de você ser aprovado. Deus é perfeito e cria todo o planejamento para que você cresça aqui na terra. Porém, só quando você cresce é que o nome dele é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando você é levantado. O nome de Deus é glorificado quando você está crescendo. É por isso que ele permite as tempestades no barco, para que você continue crescendo. Deus tem interesse em ver o nome dele glorificado. Mas para isso acontecer, você precisa estar maduro para receber o milagre em sua vida. E agora, meu irmão, minha irmã, é o grande momento de você provar isso para você mesmo. Não somente você, mas toda a humanidade, todos nós. Não devemos temer que algo venha sobre nós. Nós devemos temer se algo sobrevier sobre nós e Jesus não estiver no barco. Não podemos prever o que vai acontecer em nossas vidas ou com o mundo, mas afirmo que independente do que acontecer, Deus estará conosco e nós continuaremos com Ele. O que você não consegue ter controle, descansa, porque Deus tem controle sobre isso. Chegou o momento de você rever muita coisa na sua vida, nesse momento crítico, fazer a sua parte para Deus, fazer a dele. Se você pode ser um profissional melhor, seja, sabe por quê? Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma esposa ou um marido melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser um pai ou uma mãe melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você poderia estar se empenhando mais do que está fazendo hoje. Ele sabe se você poderia crescer mais do que você está crescendo hoje. E por ele ser um pai tão misericordioso, ele quer que você cresça, apesar dos seus erros. E continua a mandar treinamento, aquilo que você chama de problema. Ele continua a mandar amadurecimento e agora para todo mundo, aquilo que você chama de crise. Ele continua dando novas oportunidades, aquilo que você chama de fracasso. O mais bonito de tudo, que eu passei, que Jó passou, que José do Egito passou, Davi, entre outros, é que com a dor e as crises, nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. E mais, depois que você aprende como lidar com a dor e com as crises, você fica apaixonado, como eu sou hoje, a ensinar as pessoas a não voltarem para lá também.
No meio de toda essa crise é que você pode descobrir o seu propósito de vida. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado. O que eu faço hoje, o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, o meu chamado, eu descobri no pior momento da minha vida. E agora, gente, toda a humanidade está tendo a mesma oportunidade. Isso é glorioso. E você vai ficar de fora? Se a dor não tivesse chegado em minha vida, não sei o que seria de mim. Muito provável que estaria muito triste, frustrado, infeliz ou até coisa pior. Quantas pessoas estariam perdendo se eu não encontrasse o meu propósito de vida? Quantas pessoas podem estar perdendo hoje enquanto você não descobre o seu chamado, que provavelmente está escondido no meio dessa crise? Quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento dentro dessa crise? Quantas pessoas vão perder se você não se levantar dessa decepção, dessa quebra, seja o que for, e começar a viver o seu propósito nesta vida? Tem muitas pessoas que precisam de você, que precisam do seu exemplo de superação, que precisam ver a sua vitória. E Deus quer te usar hoje. Você somente precisa aprender com o que você está passando. Quando você superar uma crise, você se torna uma autoridade no assunto. Quando você foge dos problemas, das batalhas, da dor, da crise, não terá autoridade em nada. Deus te dará experiências nesta crise, para que você cure outras pessoas que estão em situações semelhantes e ainda não entenderam essa grande oportunidade de mudança. Ou você supera essa crise e ajuda outras pessoas, ou você fica por aí, chorando. Você decide o que faz com sua dor e com seu sofrimento durante esta crise. Chegou o momento de crescermos pós-frustrações e crises. Ou você fica murmurando pelas ondas que estão batendo no barco, ou você fica os olhos naquele que está dormindo, esperando uma palavra. Jó decidiu e recebeu em dobro. Todos os homens e mulheres da Bíblia que decidiram, o mesmo aconteceu. E você, meu irmão, minha irmã, o que vai decidir? Venha comigo e levante-se. Não seja parte do problema, mas parte da solução. Ore comigo assim: meu querido Deus, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amado Pai, oro neste momento para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas a recebam como um verdadeiro divisor de águas em suas vidas. A humanidade está vivendo uma grande oportunidade de viver em seus propósitos, tanto globais quanto específicos. No meio desta crise, muitos propósitos se cumprirão. Eu creio nisso, Pai. Que essas pessoas sejam tocadas através do seu Santo Espírito e compreendam que a crise nos faz crescer. A dor nos torna pessoas mais fortes e seguras. A superação das dores e crises nos leva a um novo nível de vida. Toque, Senhor, no profundo da alma de cada uma delas, e que a partir de hoje haja uma mudança radical em suas vidas. Que elas acordem, Pai, caminhem e não desperdicem essa oportunidade. Que essa crise que assola a humanidade seja o início de um novo ciclo de vitória e superação para todos os seres humanos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Três passos para vencer a crise. O pós-coronavírus. No livro de Isaías 40:26 diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome.
tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Gostaria de iniciar essa mensagem afirmando para vocês, meus irmãos e irmãs, o mundo não será mais o mesmo após o coronavírus. A palavra de Deus tem resposta para tudo, e quem ainda não a conhece, não sabe o que está perdendo. Quem não conhece a palavra de Deus, se desespera com situações que são passageiras. Quem não conhece a palavra de Deus, toma decisões precipitadas, mal sabendo que no outro dia as coisas vão melhorar. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela conserta, ela ajeita, ela salva. A palavra de Deus tem resposta para qualquer pergunta que a humanidade fizer. E hoje nós estamos passando por uma crise na humanidade, revelando quão frágil nós somos. Somos frágeis e nos entregamos a qualquer notícia que publicam. A maioria de nós não está preparado para receber más notícias, mesmo que sejam falsas. Não podemos deixar de encarar a seriedade do que estamos passando. Mas quando entendemos que por trás de crises existe um propósito divino, acalmamos o nosso coração. Mesmo que o vírus que estamos enfrentando atualmente, o coronavírus, não seja tão letal quanto esperado pela graça de Deus, uma situação muito pior está para acontecer: o pós-crise. O efeito do pós-crise irá matar muitas pessoas, emocionalmente e financeiramente, principalmente. Já estamos vivendo isso, observando diversas pessoas perdendo seus empregos. Já existem muitas pessoas que estão entrando em crises emocionais e até espirituais, questionando o porquê disso estar acontecendo. Perguntas como: por que Deus permitiu isso estar ocorrendo? Sempre teremos nossos questionamentos, nossos problemas, mas quero trazer uma palavra hoje que irá mostrar para você e dizer biblicamente que esse vírus é inevitável e que as crises são inevitáveis. Hoje vou revelar um segredo bíblico para que você suporte e vença qualquer vírus, qualquer crise, qualquer dificuldade que vier sobre a sua vida. Porque depois que vencermos esse vírus, virão outros, talvez não mais infecciosos naturalmente e fisicamente, mas talvez vírus emocionais como a raiva que tenta entrar em nossas vidas, ou como a depressão, entre outros. A Bíblia vai dizer: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, mas infelizmente às vezes ficamos irados, e isso é um vírus emocional, que se você não ficar de quarentena, você irá infectar outras pessoas com um sentimento de raiva. Não pense que o vírus, apesar de ser coletivo, e por isso nos assusta de certa forma, é mais letal do que vírus particulares que você pode ter em sua vida. Você pode carregar diversos vírus em suas emoções, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, que tem um poder letal muito maior do que o vírus coletivo que estamos enfrentando. Preste atenção nesta palavra em Lucas capítulo 5, versículos de 11 a 13. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Aqui, o filho pediu o que era dele por direito, de forma adiantada, fora de tempo, e gastou tudo de forma irresponsável. Provavelmente você já gastou algumas coisas na sua vida, não só dinheiro, mas amor, emoções, amizades,
E com certeza você já gastou irresponsavelmente essas heranças que Deus nos dá. Nós vamos entender aqui que o problema não é gastar tudo que temos. O problema não é gastar toda a sua energia emocional. O problema não é gastar todo o dinheiro que você tinha guardado. O problema não é gastar todas as palavras que você tinha para resolver um problema com alguém. Você vai entender. Continuando na passagem, em Lucas 15, 14 a 24. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Nesta passagem, nós precisamos nos atentar para algumas coisas nesta palavra. Primeiro, ele resolveu pegar o dinheiro por um impulso emocional. Afirmo, quem de nós não agiu por impulso? O problema nesta passagem não foi ele ter gastado tudo irresponsavelmente. A grande questão é quando tomamos más decisões e agimos irresponsavelmente. Não sabemos o que vai acontecer e o que pode vir junto com a nossa má decisão. A Bíblia diz que no tempo que ele gastou tudo, veio uma grande fome sobre a terra. O problema não é a fome ter vindo, era ele já estar mal quando a fome veio. Aqui é o ponto principal. O problema não é o coronavírus, são as pessoas que já estão com diabetes, que estão com crise pulmonar, que já estão mal de saúde e recebem o vírus. A palavra de hoje é: não importa o que vem de fora, o que importa é o estado que você está quando o vírus, quando a crise vem. O estado do filho pródigo era lamentável e por isso aquela fome o levou a comer comida de porcos. Mas a questão é que ele não imaginava que viria uma crise. Nós também não conseguimos prever o dia de amanhã. E da mesma forma como o filho pródigo, podemos estar no meio de uma má decisão e vir uma crise mundial. É exatamente o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas já estavam tomando más decisões financeiras, conjugais, emocionais e foram pegas de surpresa com o coronavírus. Da mesma forma, não podemos nos esquecer que um dia teremos a maior surpresa de todas, dessa vez negativa para alguns, que é a surpresa do Filho do Homem, que irá descer com toda a sua glória. Ninguém vai saber o dia e seremos julgados pelo estado que estamos. Enquanto existem pessoas reclamando da vida porque se encontram em algumas prisões emocionais, financeiras, sentimentais e espirituais, tem outras que estão aprendendo a fazer as coisas certas, mesmo em dificuldade. Um dia a crise chega, pega e detona alguns,
mas levanta quem está preparado. A pergunta que fica é: em que estado você está hoje? Por que eu pergunto isso? Porque sempre eu tenho falado, Deus está dando uma oportunidade maravilhosa, mediante esta crise que estamos vivendo, para nos prepararmos, colocarmos as coisas em ordem, colocar nossa família em ordem. E por muitas vezes não entendemos que para sair da crise é necessário alguns passos. 3 passos hoje nós vamos aprender com o filho pródigo. Primeiro passo. O primeiro passo que fez o filho pródigo sair da crise foi cair em si. Se você não identificar aonde se encontra o problema, se você não identificar o estado que você está hoje, se não houver essa percepção, você não vai cair em si. Ele caiu em si. E quando ele fez isso, ele disse: levantarei e irei. O grande aprendizado aqui. Quem foi que colocou ele nesse problema? Ele mesmo. Quem tirou ele desse problema? Ele mesmo. Existem problemas que você criou, que você tem que resolver. Existem problemas que você não criou, como o coronavírus, que Deus vai resolver. Existem desertos que você se meteu e você vai ter que sair. Existem desertos, como o povo de Israel entrou, que Deus colocou e Ele mesmo vai tirar. O filho caiu em si, levantou, foi e resolveu. Então, como primeiro passo para você sair da crise, é cair em si. Segundo passo. O segundo passo que ele fez para lidar com a crise foi lidar com os opositores. O próprio irmão de sangue mais velho ficou indignado com a festa que fizeram quando o irmão voltou. Por vezes, seus opositores vão ser seus irmãos. Muitos, preste atenção, quando verem você se reconciliando, não vão suportar. Existem pessoas que não suportarão ver você sendo levantado por Deus. E essas pessoas geralmente vão ficar lembrando o seu passado, porque não estão conseguindo lidar com o seu futuro. Terceiro passo. O terceiro passo é mais difícil. Recuperar a sua identidade. Neste caso, ele teve que aceitar ser filho novamente. Além dele mesmo ter causado um problema interno, existia uma tragédia externa que foi causada pela fome. Desta forma, fica difícil recuperar sua identidade. Aceitar uma posição de filho para algumas pessoas pode ser até impensável, e elas aceitam até uma posição de ser empregado. Você vai entender. Existem pessoas que estão se vitimizando até hoje, se questionando de seus erros. Mas foi para isso que Cristo veio, para pegar nossos erros, pegar nossos pecados, cravar na cruz do Calvário e nos declarar absolvidos, dando a chance de começarmos de novo, sem acusação de ninguém, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa recuperação de identidade foi aceitar a posição que ele perdeu. E às vezes para nós é muito difícil aceitar algo que deixamos escorrer pelas mãos. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, Deus quer restituir, Deus quer trazer de volta, Deus quer te dar mais e melhor do que antes, porque antes ele era filho, mas não tinha festa. Agora ele voltou a ser filho com festa. Em que estado você está hoje? Em que estado essa crise te encontrou? Lembre-se que todo problema que vem sobre a sua vida, que você não plantou para chegar, Deus vai resolver. Ou seja, o coronavírus, ele vai resolver. Faça apenas a sua parte, tomando precauções, passando álcool gel na mão. Não ficando na rua perambulando se você não tem realmente o que fazer. Cuide-se,
mas saiba que quem está cuidando de você mesmo é Deus. Essa história do filho pródigo só aconteceu com ele pelo estado em que ele se encontrava. E poderia ser uma história bonita de superação, mas virou uma história de miséria, de humilhação. Ou seja, o filho de um homem muito rico teve que comer comida de porco, porque esse problema ele mesmo criou e não imaginava que viria uma surpresa negativa, uma crise. Grave isso. A crise não é mais forte do que o estado que você se encontra. Se o teu estado hoje de fé é inabalável, qual vírus vai te atingir? Qual crise vai te atingir? Se o teu estado emocional hoje é de equilíbrio, quem vai te fazer chorar e ficar desesperado? Hoje, você precisa tomar uma decisão de que estado você quer estar quando a crise vier, depois do coronavírus. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, terão crises. Muitas serão as aflições dos justos. Surgirão problemas para serem resolvidos. Todos estão assustados com o coronavírus. Tudo bem, mas lembra quantos outros vírus já passamos, doenças, quantas crises, quantas ameaças, e você está aqui escutando comigo agora esta mensagem? Deus tem um plano na sua vida. Ele quer que você organize as coisas. Porque quando a crise da Babilônia chegou, Daniel estava de joelhos. Agora eu te pergunto, quando a crise chegar, você estará como? Com a mão na cabeça, desesperado, ou de joelhos orando? Quem é você quando a crise chega? Quem é você quando o vírus tenta infectar as áreas da sua vida? Chegou a hora de transformar o seu medo em força para avançar. Transformar sua vida errada em uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Transformar a sua falta de preparo em treinamento. O mais belo é que, com 3 passos, o filho recuperou o que Deus tinha para ele. Ele caiu em si, levantou e foi. Tome uma atitude hoje. Caia em si, veja o estado que você se encontra e corre atrás do prejuízo. Ele soube lidar com os opositores, com a crítica voltada para ele. Ele aceitou a posição de filho novamente. Não sabemos exatamente como iremos nos encontrar depois dessa crise que estamos enfrentando, mas eu sei que tem uma posição que nunca perdemos, a de filhos de Deus. Surgirão vírus, crises emocionais, entre muitas outras, mas a posição de filho, nenhuma crise consegue te tirar. A crise não é uma opção, ela simplesmente surge, como o coronavírus. Você pode ter tomado todas as precauções possíveis, como a do álcool em gel, da máscara, mas mesmo assim ainda falta comida nos supermercados, mesmo assim ainda tem pessoas sendo demitidas em massa. Entenda que não depende de você, é um problema coletivo, da mesma forma que Daniel não fez nada para Nabucodonosor entrar em crise, como José não fez nada para o Egito ter fome. Daniel, José, dentre vários outros da Bíblia, foram usados como parte da solução das crises. Agora eu pergunto a você, no momento de crise, de vírus, no momento de alarde mundial, você vai fazer parte do problema ou você vai fazer parte da solução? A escolha é sua, o posicionamento é seu. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos na sua santa e doce presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem toque em corações de uma forma profunda. Vivemos hoje, Senhor, uma situação de crise mundial. Infelizmente, muitos dos seus filhos e filhas não estavam preparados, estavam em crises internas, fazendo com que esta crise externa os afetasse. Que a partir de agora, Pai,
eles aproveitem essa oportunidade para se prepararem para o pós-coronavírus, da grande crise que virá, que é evidente. Que eles se preparem resolvendo as suas crises internas, para que com isso torne-se solução de problemas e não façam parte deles. Revele isso, Senhor, a todos os corações que ouvirem esta mensagem. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O dia do pagamento está chegando. Você está pronto? No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Toda pessoa, sem exceção, um dia comparecerá diante de Deus e prestará contas da sua vida, conforme diz nesta passagem. Quero encorajá-lo a não viver como se não houvesse amanhã, pois o amanhã sempre vem. Jesus virá nos buscar quando menos esperarmos, então será tarde demais para fazer todas as coisas que pretendíamos fazer, mas nunca conseguimos. Deus está nos dando uma grande oportunidade, uma oportunidade única para toda a humanidade, devido ao coronavírus. E muitas pessoas estão brincando com tudo isso. Estão vivendo como diz a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Nunca foi tão evidente o grito de Deus para o mundo, falando assim: acordem, estou dando uma oportunidade para vocês se aproximarem de mim, do meu Filho, e viverem como verdadeiros cristãos. Fica muito evidente também a impotência do homem em combater algo que eles não podem ver. Por mais evidências que possam existir, as pessoas, de uma forma muito imatura, estão fazendo inclusive memes, piadas, vídeos absurdos com relação ao coronavírus. Enquanto milhares de pessoas morrem, famílias se isolam sem poder ver seus entes queridos, sem poder às vezes nem enterrá-los. Brincam com o que é sério, enquanto pessoas perdem o emprego e estão passando fome, sem saber o que virá amanhã com o caos da economia mundial. Isso é vergonhoso e com certeza tem entristecido o coração de Deus. Vi essa frase verdadeira em uma rede social. Diz assim: a ignorância dura até surgir um caso na família. Depois disso, as piadas perdem a graça. Muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, e ainda aquelas que são cristãs, mas que ainda não têm uma comunhão profunda com Deus, em espírito e verdade, estão com a chance perfeita para buscarem a sua salvação e ainda viverem propósitos de Deus ainda aqui nesta terra. A salvação é um dom de Deus, é dada por sua graça e deve ser recebida pela fé. Nós não entramos no céu em função de nossas obras. Mas olha o que diz em Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui nos ensina que as nossas obras serão recompensadas de acordo com o que fizemos. Nossas obras não são julgadas somente pelo que temos feito, mas pelos motivos que estão por trás delas. As obras feitas por motivações erradas, impuras, serão queimadas. Se fizermos o bem, mas com a intenção de sermos vistos pelos homens, ou para sermos admirados e reconhecidos, então devemos garantir que isso nos satisfaça, pois é toda a recompensa que teremos. Deus vê o que fazemos em secreto e seremos recompensados publicamente. Tudo o que agora é feito a portas fechadas, um dia será trazido à luz. Portanto, devemos nos assegurar de termos entendido que nada realmente fica oculto para sempre. O dia da prestação de contas
chegará. Muitas pessoas perguntam se o coronavírus é um sinal da volta de Jesus. Há muito tempo, os sinais da volta dele são evidentes, mas ninguém pode precisar quando isso acontecerá. Na palavra de Deus diz em Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ainda há tempo de voltar o seu coração para Cristo. Ainda há tempo para a salvação. Ainda há tempo de viver os propósitos de Deus. Mas isso parte de uma decisão que só cabe a você. Nenhuma pessoa, nem mesmo Deus, poderá decidir por você. A decisão é sua, somente sua. Por outro lado, existem cristãos que dizem: bem, desde que eu vá para o céu, isto basta. Te afirmo com toda certeza, se esta for a única motivação da vida, estamos vivendo de forma egoísta. Devemos viver para Deus e para a sua glória. Precisamos entender que estamos vivos com um propósito, e parte deste propósito é sermos usados por Deus para reconciliar outros com Ele. Na verdade, fomos criados para as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. Olha esta passagem em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É desejo e vontade de Deus que façamos boas obras, mas devemos realizá-las porque Ele nos ama. Não para fazer com que Ele nos ame ou para impressionar as pessoas. Aconselho você, meu irmão e minha irmã, que me ouve agora, que aproveite esse tempo para conhecer mais a Deus e aumentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e através da sua leitura, estudo e meditação, você criará mais intimidade com Deus, conhecerá seus pensamentos e aumentará sua fé gradativamente. Não desperdice essa oportunidade, que não sabemos se poderá ser a última. Aconselho que você não pague para ver, porque o destino de quem não será salvo é cruel. Acho conveniente mostrar na palavra o que é o inferno. A palavra inferno é de origem latina e significa profundezas. De acordo com a Bíblia, o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apagará. Mateus 3:12, 18:8, Marcos 9:43, Lucas 3:17, Judas 1:7. Além disso, o inferno é a fornalha de fogo. Mateus 13:42 e 50. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 24:51. O inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. O inferno é um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Marcos 9:48. O inferno é o lugar da destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1:9. O inferno é o lugar das mais densas trevas. Judas 1:13. Um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14:9-11. Um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite. Apocalipse 20:10. O lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21:8. Resumindo, podemos dizer que o inferno é real. É um lugar de terrível lamento, de castigo e destruição eterna para os ímpios, Satanás e seus anjos. O dia do pagamento está chegando. Você está pronto? Ore comigo assim:
Senhor amado e misericordioso, entramos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, Pai, oro por todas as pessoas que escutarem esta mensagem viva, que veio direto do Seu trono de glória. Pai, por mais evidências que existam, muitas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Que esta mensagem toque corações e que o Seu Santo Espírito revele a verdade ao coração de cada uma. Vejo como uma grande oportunidade da humanidade se aproximar mais de Ti, de almas serem salvas e de propósitos serem cumpridos. Que isso seja claro nas mentes e corações. Jesus voltará. Não sabemos quando, apenas Tu sabes. Que através desta mensagem e oração, as pessoas criem uma consciência santa e salvem-se enquanto é tempo. Ilumina-os, Pai, pela Sua infinita misericórdia. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Será que estamos vivendo o final dos tempos? Coronavírus, será o final dos tempos? No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Absolutamente tudo o que está acontecendo na humanidade nos dias de hoje, Jesus já havia previsto. O coronavírus é apenas mais uma previsão. Esta passagem nunca foi tão atual com relação ao que estamos vivendo. Jesus previu não somente o coronavírus, mas também diversas outras doenças, pestes, fome, acontecimentos terríveis. As previsões de Jesus sobre o futuro estão se cumprindo e são muito evidentes, já há algum tempo. Acredite quem quiser. De alguma forma, você pode questionar: essas tragédias sempre aconteceram na humanidade? Claro, concordo com você. Mas se analisarmos nas últimas décadas, elas têm aumentado gradativamente, principalmente em relação às pestes. Em tempos remotos, muitos morriam, eram muitas vítimas, pois a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje. As pessoas não tinham noções de higiene e nem conhecimento sobre como combater as pestes. Além disso, o mundo não era globalizado como é hoje, onde as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece. E com isso, podem se prevenir e se preparar para uma catástrofe. Muitas pestes atingiram o planeta nas últimas décadas. Pestes como o Ebola, com 1.200 mortes, a SARS, 900 mortes, gripe aviária, 324 mortes, gripe suína, Zika vírus, dengue, entre diversas outras. Precisamos ficar atentos para o que Jesus disse e entender que os sinais da volta dele são muito evidentes. Essas tragédias são sinais claros que precisamos estar preparados. Você está preparado? Em Romanos 8:22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Muitas pessoas hoje se encontram tristes e preocupadas com o que pode acontecer. Mas sabemos que nosso mundo está amaldiçoado desde que o pecado se instaurou, através de Adão e Eva. Agora temos uma esperança, e ela está depositada na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por você e por mim numa cruz, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículos 4 a 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Sabemos também que esse momento que estamos vivendo é apenas o início das dores. Em Mateus 24:8 diz: tudo isso será o início das dores. Muito mais do que o coronavírus ou qualquer tipo de praga que assole a humanidade, bilhões de pessoas estão contaminadas com o pior vírus de todos, o pecado. E o pior, um vírus muito fácil de ser combatido, bastando apenas arrependimento, abandono do pecado. Basta uma atitude para ser curado, e com isso o Senhor nos abençoa e nos livra de todo o mal. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse período de comoção mundial não é nada mais que uma oportunidade das pessoas se aproximarem do coração de Jesus, se arrependerem e se unirem como um só corpo de Cristo em oração. Algo muito importante. Precisamos obedecer às autoridades constituídas deste mundo. Isto é bíblico e precisamos nos precaver em relação ao coronavírus. Infelizmente, muitos cristãos estão ignorando recomendações e continuam frequentando lugares onde existe aglomerações, não lavando as mãos, não tomando os cuidados mínimos com relação a este vírus. E de uma forma muito imatura, usando a palavra de Deus, ou seja, o Salmo 91 como escudo protetor, onde diz que Deus protegerá de pragas, inclusive desse vírus. Não podemos esquecer que o próprio Satanás usou este salmo para tentar enganar Jesus durante sua tentação no deserto. A Bíblia diz que o diabo levou Cristo até a parte mais alta do templo e mandou que ele se jogasse de lá, já que no Salmo 91 Deus prometeu que enviaria anjos para proteger seus filhos. Olha a passagem que fala sobre isso em Mateus capítulo 4, versículos de 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus e não tentar a Deus ao achar que não precisamos fazer a nossa parte. Mesmo com essa promessa de proteção, é possível sim que o cristão seja infectado por qualquer vírus ou doença. Em João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Precisamos ser prudentes e maduros. Precisamos seguir as orientações médicas e do governo para evitarmos a contaminação da doença. Como disse anteriormente, respeitar as autoridades é bíblico. Olha o que está escrito em Romanos 13, versículos de 1 a 5. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos.
As autoridades são representantes de Deus para o nosso bem, ou pelo menos é o que deveriam ser. Tenha consciência de que a fé nos livra de todos os males. Ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. Olha essa passagem em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Isso é um alerta para que não usemos a nossa fé como desculpa para ser irresponsável e ignorar os riscos deste vírus, a nossa saúde e de nossa família. No livro de Atos 27, 10 e 11 diz: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Nesta passagem, o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade, que durou vários dias, os colocou em risco de vida. Então Paulo percebeu que ventos contrários tornariam a navegação ainda mais difícil. E o que ele fez? Ele fingiu que nada estava acontecendo? Ele ficou recitando o Salmo 91? Não, ele foi prudente e trouxe um alerta a todos. Mesmo sendo um homem de fé, Paulo sabia que sofreria prejuízos. O problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo e confiou na capacidade do piloto. Então eles decidiram continuar navegando em vez de parar no porto. E, se você continuar lendo esta passagem, você verá que um vento muito forte veio até eles e o navio foi arrastado pela tempestade, quase matando a todos. Este é um grande exemplo que devemos dar passos de fé, mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Por isso, quando os ventos estiverem contrários, fique no porto. Não se arrisque dizendo que você tem fé e que nada pode acontecer com você. Isso não é fé, é arrogância, é colocar Deus à prova. Em Deuteronômio 6,16 diz: Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Eu tenho certeza que esta pandemia vai passar. A tempestade vai acalmar e viveremos dias tranquilos novamente. Porém, não podemos deixar de vigiar a todo tempo, pois a vinda de Jesus está próxima. Termino essa mensagem com as próprias palavras de Jesus em Mateus 24, versículos 37 a 44. Preste muita atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim
também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, viemos em sua santa presença clamar, Pai, por misericórdia. Um grande mal nos assola e somente o Senhor poderá nos ajudar neste momento de aflição. Em nome de Jesus, vem em nosso auxílio e aniquile esse vírus, Pai. Que essa pandemia seja contida através da ação das suas mãos santas. Que este momento seja um despertar para as pessoas se aproximarem do coração de Jesus e que arrependam-se dos seus pecados e iniquidades. Pai amado, pedimos pelas autoridades constituídas que elas tenham sabedoria para tomar decisões que afetam a todos nós. Proteja, Pai, os agentes de saúde que estão na linha de frente combatendo este vírus. Proteja nossas famílias, Senhor. Proteja a humanidade, Pai. Confiamos no seu agir e esperamos em Ti. Nos dê a graça para passar por estes momentos tortuosos. Confiamos na sua intervenção. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.